Bonsoir les amis, comment allez-vous? Salut Peterson, salut Bruna, Alessandra, vous êtes tous très bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Então, antes de iniciarmos, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Ou tudo tranquilo? Ça va? À la forme? Parfait. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela. Arquivo novo e on y go. Oi, Bruna. Quel est votre doute, mon ami? Les exercices de classe hier, de la classe. Les exercices de la classe hier? Oui, lequel vous parlez? Olha, eu já respondendo em inglês. Sim. Vous parlez de quels exercícios? Você está falando de quais exercícios? Você passou algumas frases para que nós passássemos para o NEPA e depois você composer. Eu não sei se a gente faz a correção agora ou se você corrige na grupo. Não, normalmente eu prefiro fazer com vocês na própria aula, porque, por exemplo, nem todo mundo tem acesso a essa aula, mas tem alguma dúvida concernente ao exercício, algum conteúdo ali? Se tiver, eu já posso fazer, tipo assim, te explicar o que você tiver de dúvida aqui. Não tive dúvidas, não. Ah, tranquilo. Que aí eu corrijo com vocês na aula de quarta, tá bom? Ou mandando lá no grupo, eu já envio as correções do próprio exercício lá do grupo, tá bom? Ok, obrigada. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou começar com vocês fazendo um ditadozinho, tá? Então, vou falar algumas estruturas em francês, tá? La dictée. Et vous allez prendre des notes en français, ok? Então, a primeira coisa que nós teremos será essa daqui, tá? Quand vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Quand vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Quand vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Ça va, tout le monde? Então, quand vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites d'habitude? La première. E aí eu já vou anotando aqui, tá? E ao término, eu compartilho a tela com vocês e a gente corrige junto aí. Então, segunda. Hier, je n'ai pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Hier, je n'ai pas eu, d'accord, besoin d'étudier le français. Et vous? Hier, je n'ai pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Então, aqui a gente vai utilizar qual verbo mesmo? Precisar, tá? Avoir besoin de. Ok? Hier, je n'ai pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Ça va tout le monde? Tudo bem com essa segunda? Então, passemos à terceira. Le samedi, j'irai à la plage avec ma famille. Et vous? Où est-ce que vous irez? Le samedi, j'irai à la plage avec ma famille. Et vous? Où est-ce que vous irez?
à nouveau. Donc, le samedi, j'irai à la plage avec ma famille. Et vous? Où est-ce que vous irez? Aqui, pessoal, nós estamos utilizando o futuro simple, tá? Então, futuro simples. Ou futuro do presente no português, tá? A última. Le samedi, j'irai à la plage avec ma famille. Et vous? Où est-ce que vous irez? Quatrième. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Quatrième. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Vou dizer novamente, tá? Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Cinquième. Mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. On a quinta, cinquième. Mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Ça va? Então, já vou corrigir com vocês essas 5 primeiras, tudo bem? Vamos lá, Bruna, como que ficou a sua primeira aí, por gentileza? Quand vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Très bien. Outra forma que eu poderia dizer ali, esse d'habitude. Você saberia me dizer? Non. Habituellement. Habituellement? D'accord? Verdade. Habituellement. On peut bien l'utiliser aussi. Então, a gente pode utilizar o habitualmente, tá? Habituellement. Dois va? L, né? Double L. Très bien. 2 L's. C'est ça. E aí, você falou, né? Quando você está em casa, o que você faz habitualmente? Então, quand vous êtes, vous avez dit chez vous, c'est ça? À la maison. À la maison, tá? Então, a gente pode utilizar também aí nessa estrutura o quand vous êtes chez vous, tá? Você pode utilizar a expressão chez vous. Quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Se eu falo da questão aqui do o que você faz, eu posso dizer de 3 formas, né? Então, a primeira, qu'est-ce que vous faites? A segunda, como seria? Est-ce que... Não. Est-ce que... O est-ce que, ele está atrelado a perguntas simples. Pergunta simples, por exemplo, você come pão? Aí eu vou falar com a entonação, ou com a inversão, ou utilizando o est-ce que. Aqui, o que nós estamos perguntando? Nós estamos fazendo uso da questão o que. Então, quando eu utilizo o que, eu tenho 3 formas. A primeira, qu'est-ce que. A segunda, que, avec l'inversion pronom sujet verbe. Alors, que faites-vous? Que faites-vous? E a terceira forma, você faz o quê? Que seria vous faites quoi? D'accord? Ça va, très bien. Então, essas 3 formas, ok? Merci, Bruna. Peterson, como que ficou a sua segunda, por gentileza? Hier, je n'ai pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Très bien, félicitations. Merci, mon Hier, pote. je n'ai pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Excellent. Merci, mon ami. Merci à vous. Alessandra, a terceira. La troisième, mon ami, s'il vous plaît. Le samedi,
J'irai à la plage avec ma famille. Et vous? Où est-ce que vous irez? Excellent! Félicitations! Très bien! Bien joué! Então, a gente gosta de utilizar bastante, os franceses também utilizam muito essa expressão, bien joué. Seria no inglês well done, tipo, mandou bem, tá? Seria dessa forma, tá? Félicitations! Quatrième, Marta. Então, a quarta, como que ficou a sua? Por gentileza. Je ne sais pas vos affaires e vous, perdi a palavra, me de... Então, ó, quatrième, je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Então, eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Ah, pouvez-vous m'aider? C'est ça. M'aider. Excellent. Que verbo é esse no infinitivo? Ó, esse pouvez-vous. Poderia me ajudar, né? Participe. Aqui não, vai ser literalmente você pode. Você pode me ajudar? Ah, você pode me ajudar? Isso. Tá bom? Presente, Poderia né? aqui seria o pourrier. Pourriez-vous? Pourriez-vous m'aider? Mas não tem problema. Só anote ali a questão do você pode, com a inversão. Esse é o ponto. Ó, você já identificou. Ah, você poderia pourrier. Perfeito. Então, você já sabe. Você poderia pourrier. Mais simples. Presente. Você pode. Presente. Então, posso repetir a frase, por favor? Bien sûr. Com certeza. Bora lá. Je ne sais pas. No presente. Je ne sais pas vous faire. Je ne sais pas quoi faire, tá? Você vai escrever ali, ó. Quoi faire. Pour vous. Pouvez. Isso. Pouvez m'aider. C'est ça. Pouvez-vous m'aider? Très bien. Pouvez-vous m'aider? Ok. Isso. Você pode me ajudar, só que eu fiz o quê? Eu trabalhei a inversão, tá? Coloquei com a inversão. Você pode me ajudar, invertido. E aí eu fiz a perguntinha, que verbo é esse no infinitivo, pessoal? C'est le verbe pouvoir. Pouvoir. Tá bom? Lembre-se sempre assim a questão, ó. Vouloir, c'est pouvoir. Querer é poder. Vouloir, c'est pouvoir. Querer é poder, tá bom? Vouloir, c'est pouvoir. Très bien, Marta. Merci, mon ami. Isa, você chegou aqui depois, conseguiu pegar número 5? Talvez, hein? Vou ver de novo. Tá, então eu consegui. 5. Beleza, bora lá. A do pouvez é a 4. Qual? Pardon? Pouvez. Pouvez-vous m'aider? Isso, é a quarta. Então, a número 5... Mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Voilà, mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Très bien. Isso é, meus amigos não chegaram ainda? C'est ça. Na festa, para a festa. A festa, porque quando a gente chega em algum lugar, no caso, né? Então, por isso que a gente vai deixar o arriver à quelque part, tá bom? Então, vamos lá. A primeira. Eu acabei deixando a primeira em português, tá? Vou escrever para vocês. Então, quando você está em casa, o que você faz habitualmente, ou de praxe, normalmente, de costume? Quand vous êtes à la maison, ou eu posso, como eu falei ali anteriormente, quand vous êtes chez vous, ok? O que você faz? Então, se eu vou perguntar o quê? Qu'est-ce que vous faites? E aí, qu'est-ce que vous faites? D'habitude. Ou je peux bien utiliser habituellement. Ok? Habitualmente. E aí, o outro, a mesma coisa. Ça va? Qualquer dúvida é só levantar a mão, tá, pessoal? Próxima, número 2.
hier, je n'ai pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Então, ontem eu não precisei estudar o francês. E você? Ou e vocês? Dependendo do contexto. Troisième, sábado. Perdão. Le samedi, j'irai à la plage avec ma famille. Et vous? Où est-ce que vous irez? Então, sábado eu irei à praia com a minha família. E você? Aonde é que você irá? D'accord? Fazendo uso aqui do verbo aller no futur simple. Quatrième. Eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? D'accord? Você pode me ajudar? Et la cinquième, mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Ou mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Então, os meus amigos ainda não chegaram à festa. No caso, não chegaram na festa, né? Chegar em algum lugar. Tudo bem? Jusqu'ici, tout va bien? Até aqui, tranquilos? Ok. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão utilizar a base do que nós desenvolvemos aqui e vocês vão trocar o pronome. Então, por exemplo, aqui estamos utilizando o vous. Imagine aqui, você vai agora fazer com ele. Quando ele está em casa, o que ele faz habitualmente? O que ele faz normalmente? Tá? Então, vocês vão escolher os pronomes. Eu dei o primeiro exemplo. Quando ele está em casa, o que ele faz? Ok? Aqui eu utilizei o il. Número 2, você vai escolher um outro pronome. Tá? Por exemplo, ontem, você não precisou estudar o francês. E ela? E nós? Entendeu? Você vai trocar aqui o pronomezinho tônico por outro. Semelhantemente, a número 3, a 4 e a 5. Tá, pessoal? Então, vocês só vão fazer essa mescla, trocando os pronomes, e vão manter a estrutura, tá? Eu digo aqui o contexto. Tudo bem? Quem já tiver, ou quem for fazendo, terminando, já pode ir levantando a mãozinha que eu já vou corrigindo com vocês. Ok? Ô, professor, Oi? se eu mudar o pronome, eu vou ter que mudar o et, né? Os et. Eu ia ter que colocar, tipo, ilé. Isso, esse é o objetivo, entendeu? Quando ele está em casa, vous êtes é você está, ou vocês estão. Se você vai falar dele, terceira pessoa do singular, il est, elle est, on est. D'accord? Très bien. Vou fazer essa primeira aqui, que eu dei o exemplo utilizando il, troisième personne du singulier, tá? Quand il est à la maison, e aqui eu vou colocar com a inversão, tá? Que fait-il d'habitude? Ok? Quand il est à la maison, então observem, na verdade, e escutem, né?
Aqui eu vou pronunciar, pessoal, com um sonzinho de T, tá? Quand-il. Quand-il est à la maison, que fait-il d'habitude? Então, eu vou ligar o som aqui do D do quand com a terceira pessoa do singular, vai ter um som de T. Quand-il. Se fosse quando ela, quand-elle. Se fosse quando a gente, ou quando estamos, assim, fazendo uso do sujeito oculto. Quand-on. Tá? Então, cuidado na hora de pronunciar o quand e o verbo iniciando, perdão, o pronome ali iniciando por vogal. Quand-il, quand-elle, quand-on. Tudo bem? Quand il est à la maison, que fait-il d'habitude? A primeira. La deuxième, ou je vais dire, par exemple, par rapport à la première. Alguém fez diferente, colocou outro pronome aqui, nessa número 1? Eu. Vamos lá, Lê. Como que ficou a sua? Quand ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils font habituellement? Très bien. Félicitations. Alors, on y va. Então, quando eles estão em casa, o que eles fazem e que habitualmente. Lisez-nous à nouveau. Allez, leia para a gente novamente, por gentileza. Quand ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils font habituellement? Qu'est-ce qu'ils font habituellement? C'est ça. Très bien. Então, eles estão, quando eles estão em casa, o que eles fazem? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Félicitations. Très bien. Alguém mais fez diferente essa primeira? Peterson levantou a mão. Bora lá. Merci, Ale. Merci beaucoup. Professor, Oi. se a gente poderia trocar ele font-il também? Poderia ser? Ou Pode, não? só que você tem que colocar o que. Que font-il? Semelhante ao que eu coloquei aqui, ó. Ah, sim. Uhum. Colocou o Aí não que. seria que font-il, né? Que font-il? É, que font-il, tá? Porque font-il. a segunda forma de fazer a pergunta usando o que é que. E ela tem sempre que vir invertida, tá? Um Ok, pronome tá bom. invertido ali com o verbo. Uhum. Ok, obrigada. D'accord? Ok. Plaisir. Peterson, vamos lá, a sua. Como é que ficou a sua com a troca ali dos pronomes? Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Ça va? Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Parfait. Très bien. C'est ça. Merci. Merci, mon ami. Mais alguém aqui com relação à primeira? Bruna, Isa, Marta? Rossana entrou aí? Não? Isa? Não? Então, bora lá, para número 2, então. A segunda, pessoal. Como é que... Trocou, Peterson? Isso, ok. Bora lá, como é que ficou a sua? Hier, tu n'as pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Ça va? Então, hier, tu n'as pas eu besoin d'étudier le français. Et vous? Aí eu vou deixando assim, né? E vous? Ó, então seria tipo assim, ó, ontem você não precisou estudar o francês, e você? Só que aí fica meio estranho, porque fica assim, ó, você está falando diretamente com a pessoa, ontem você não precisou estudar o francês, e você? O vous ali seria tipo assim, imagine se tivesse uma terceira pessoa, tá? Você está falando com uma aqui, e você? E sendo educado ainda com ela, entendeu? Aí você poderia, ou e vocês? Você está falando aqui comigo e outras pessoas aqui ao nosso redor. Aí você vai perguntar para elas dessa forma, tá? Sempre pense no contexto, levando em conta o que está acontecendo ali para fazer maior sentido.
Ou eu poderia dizer assim, ó, ontem você não precisou estudar o francês? E ele? Est-elle? Est-il? Não. Tonique. E Louis. Ah, ele. D'accord? E ele? Aí eu vou utilizar o tônico, porque para fazer uso do il, eu preciso do verbo. Eu preciso conjugar o verbo, entendeu? Aí eu teria que falar assim, Hier, tu n'as pas eu besoin d'étudier le français? Et Louis, il n'a pas eu besoin non plus? E ele também não precisou? Aí eu poderia colocar ali o will. Como eu já quis fechar, digamos, terminar a pergunta, e ele? Somente Ele. ele. Aí eu vou utilizar o Louis, tá bom? D'accord. C'est ça. Très bien, plaisir. Mais alguém aqui, pessoal, com relação a número 2? Bruna? Hier, il n'a pas eu besoin d'étudier le français. E elle? Voilà. E aqui você pode até falar assim, est-elle? Est-elle? Ah, Uhum. ok. Você pode ligar aqui, tá? Est-elle? Então, hier, il n'a pas eu besoin d'étudier le français. Est-elle? E ela? Ça va. Merci. De rien. Marta? Professor, eu fiquei matutando na segunda, não é? Como ficaria amanhã, né? Nós não precisamos estudar, né, francês, mas eles precisam. Tá. Então, no... Calma. É porque se você colocar o hier é ontem. Aí não tem como eu colocar ontem nós precisamos estudar, entendeu? Ah, desculpa, eu estou pensando que é amanhã. É porque, calma, Então, você falou ontem amanhã, nós aí tá tudo bem. precisamos. Amanhã precisamos. Aí tudo bem. Ontem Pode não sim, o advérbio precisamos de... francês. Isso, o advérbio de tempo ali vai proporcionar isso. Se você colocar o hier, aí já não encaixa, entendeu? Eu não vou poder utilizar o presente. Então, ontem nós não precisamos. É porque no português, isso, nós precisamos, ele vai encaixar tanto como presente como passado, né? Pretérito perfeito. Nós precisamos estudar. Presente. E eu posso ter a mesma estrutura dentro do passado. Nós precisamos. Então, o que vai trazer a conotação correta? O advérbio de tempo. Se eu digo hoje, aujourd'hui, nous avons besoin d'étudier. Qual é o contexto? Hoje, nós precisamos estudar. Presente. Nós precisamos. Agora, ontem nós precisamos, né? No contexto do passado. Hier, nous avons eu besoin d'étudier. Ontem nós precisamos. Ontem. Só que agora, passado, hein? Nous avons besoin de... Não entendi. Não? Ó. Nous avons besoin de... Calma. Aqui está no presente, ó. Hoje nós precisamos estudar. Aujourd'hui, nous avons besoin d'étudier. Aqui, presente. É porque no português a coincidência do nós precisamos ser tanto no presente como no passado. E aí causa essa confusão, tá? Só que no francês não. O passado do francês eu vou ter que utilizar o avoir aqui, não é? Como auxiliar e o particípio do avoir que é o i. Pronto. Mas, coincidentemente, o nós precisamos, que estava ali como presente no português, vai entrar agora no português, só que no passado. No passado. Ontem entendeu? nós precisávamos
Estudar. Se eu falar ontem nós precisávamos estudar, aí eu já entrei no perfeito. No perfeito. Oh, Isso, no entendi. pretérito imperfeito, tá? Imperfeito, é. Perfeito. Tudo bem. Tá Entendi. bom? Tá, Você merci. sabe. Au Merci. plaisir. Eu preciso estudar mais verbos. Preciso. Só que eu não estou tendo tempo. É tanta tarefa, meu Deus. Meu Vou Deus. passar menos tarefas aí para vocês, então, pessoal. Eu sou totalmente crua nessa língua, meu Deus do céu. Eu estou estudando muito para ver se eu consigo acompanhar. Não, mas Estou você quase está indo. desistindo. Não desista, porque você está indo muito bem. Agora, me dá até suadeira. Então, vamos lá. Número 3, pessoal. Le samedi, j'irai à la plage avec ma famille. Et vous? Où est-ce que vous irez? Então, o que a gente vai fazer? Futuro do presente, futuro simples. Só que você vai trocar o pronome. Quem fez essa daí? Bruna, Peterson? Bruna, bora lá. Troisième. Qu'est-ce que vous avez mis, mon ami? Samedi, nous irons à la plage avec mes familles. Et vous? Mes familles, pluriel? Minhas famílias? Ah, não. Ma famille, pardon. Ah. Eu pensei nos meus familiares e escrevi família. Vous pouvez dire mes parents, si vous voulez. Oui, mes parents, ou ma famille. D'accord. Donc, le samedi, nous irons à la plage avec... Ma famille. Beleza. Se eu fosse falar com a nossa família? Avec notre famille. D'accord, très bien. Avec ma famille. Et vous? Aí você manteve o vous? Oui. Vamos E você trocar. manteve- Então, vamos fazer assim, ó. Le samedi, então sábado. No sábado, nós iremos à praia com minha família. E elas? Onde é que elas irão? E elle, où est-ce qu'elle... deixa eu pensar. Eu esqueci o... A dica vai ser esse daqui, a mesma pronúncia, só que a grafia será diferente. Sim. Que é o ENT. Não, aqui ONT. ONT, iront também. E a pronúncia. Aqui é ONS. Nós iremos. Aqui vai ser assim, ó. Etel. Où est-ce qu'elles iront? Onde é que elas irão? Tá? Foi como eu disse, a mesma pronúncia. Iront, iront. Mas aqui eu trabalho no e aqui eu trabalho elas irão. Tá? Oui. Tranquilo? Mais alguém aqui na terceira? Merci, Bruna. Merci beaucoup. Eu fiz exatamente o contrário. Como ficou o seu, Ale? Eu botei le samedi, elles iront à la plage avec leur famille. Ah, Où est-ce que nous irons? bien. Eu quis usar a família delas, né? Porque eu não tinha lembrança de que o leur pode ser delas e deles, né, professor? Sim, sim. Vai ser uma coisa pertencendo a elas ou uma coisa pertencendo a eles. Ou, se tiver o S ali na escrita, várias coisas pertencendo a eles ou várias coisas pertencendo a elas. Aham. Entendeu? Tipo, no Entendi. caso, elas irão à praia com a família delas. Delas. Aham. Agora, se fosse com as famílias delas, teria o S. Pois é. Entendeu? A única diferença seria o S no família, né? É, porque a pronúncia é a mesma. O ler serve para delas ou dela? Dela também? Sim, sim. Ok. Tá? Quando eu digo ler, é a mesma coisa. Tá? Vou colocar aqui, ó. Il, elle. O adjetivo possessivo dele, então, é leur ou leur avec S. Não falhe o S, é a mesma pronúncia. Leur, leur. Se eu falar assim, o amigo delas fala francês. O amigo delas. Então, uma pessoa, uma coisa apenas pertencendo a várias pessoas. O amigo delas fala francês.
Leurs amis parlent français. Se eu disser agora os amigos, várias coisas pertencendo a várias pessoas, tá? Porque é a terceira pessoa do plural. Então, os amigos delas falam francês. Como é que vai ser? Leurs amis. Felicitação. Aqui nós já vamos ter o quê? A liaison. Leurs amis parlent Français. français. E a melhor forma de entender, de saber utilizar verdadeiramente os adjetivos aqui possessivos com eles e elas é o contexto. E como que o aluno vai aprender normalmente? Ele vai ter a tabelinha, ele vai decorar. E aí não vai fazer sentido. Porque eu digo que eu já passei por isso. Eu olhava e falava, ler, mas o que é isso? Não entendo, não faz sentido. Até o momento que eu comecei a pegar o contexto e trazer realmente para o que eu precisava. E a partir do português. Tá? Dessa forma. Tudo bem? E Tudo bem. parabéns aqui pela ligação. Às vezes o aluno acaba esquecendo. Leurs amis. Então, a gente vai ligar aqui dessa forma. Ok? Ok. C'est ça. Très bien. Mais alguma aqui, pessoal? Nessa número 3. O Peterson acho que tinha levantado a mão, né? Sim. Bora lá. Troisième. Le samedi, tu irais à la plage avec ta famille. Et vous? Où est-ce que vous irez? Oui, c'est ça. Mais essayez, mon ami, de changer le pronom. Mas tente trocar aí o pronome. Faça assim, ó. Vou te dar aqui. No sábado, a gente irá à praia com nossa família. E aí você vai falar aqui, e você? Só que de modo informal. Onde é que tu irás? Le samedi, on irait Calma. Eu não estou dizendo eu iria, eu estou dizendo a gente irá, iremos. Então, senão vai ter o iré, tá? É futur simple. Le samedi, on ira. on ira. Entendeu? Iremos, a gente irá. Aonde? On ira à la plage. Avec, só que qual que é o possessivo do agente, né? Ou do nós? Nós, nossa. Então, avec notre famille. E aí, imagine, você está conversando tete a tete com a pessoa, de modo informal, en tutoyant. Et toi? Et toi, tá? Só vai utilizar os pessoais para conjugar os verbos. Et toi? Et toi? D'accord? Où est-ce que tu Ira. iras? Isso, com S, tá? Et toi? Où est-ce que tu iras? Voilà. Ça va? Ça va. O uso ali que você colocou do iré dessa forma, a Esse é o gente outro iríamos, que vai ser o futuro do pretérito, que no francês é o condicional. Então, ele tem que haver uma condição. Nós iríamos à praia se o tempo estivesse bom. On irait à la plage s'il faisait beau. Eu tenho uma condição para que eu possa utilizar. Tá? O próprio nome já diz, ó, conditionnel. Condicional. Então, para que aconteça, é algo no futuro, mas depende de uma condição. Tem uma situação que vai fazer com que aquilo ocorra ou não. Tá bom? Tá bom, merci. Ficou claro? Mas ficou claro? Não ficou. Tá, perfeito. Mais alguém aqui no número 3? Bia chegou aí. Rosana, conseguiu? Oui? Bora lá. Só não estou te ouvindo. Les 3, j'ai fait les 4. A la 4? Beleza. Rapidão. Bia, você fez a 3? Eu não fiz, mas eu posso tentar aqui também. Porque eu cheguei faz pouco tempo, caiu energia e tal. Ah, não, tranquilo. Qual é o objetivo? Eu fiz um ditado, tá? Então, depois vocês vão assistir a aula, vamos dizer. Quem tiver chegado aí um pouquinho atrasado,
Fiz um ditado, coloquei uma frase em francês e a partir dela eu falei, pessoal, vocês vão trocar os pronomes. E, logicamente, trocando os pronomes, vocês terão que trocar os tempos verbais, tá? Vou fazer com ela aqui rapidão, Rosana, e já volto contigo, que eu já faço a 4, tá? Então, até aqui tudo bem, Bia? Tranquilo. O objetivo foi, ó, iniciei com je e com o... Calma aí. E com o vous, tá? Ó, j'irai à la plage et vous. Vous, où est-ce que vous irez? Perfeito. Agora você vai fazer, só que trocando o pronome, tá? Colocando o ele, o a gente, nós, você que manda, tá bom? Mantendo o tempo verbal, que é o future simple. Então, nosso futuro do presente. Tudo bem? Tá. Então, le samedi, elle ira à la plage avec sa famille. Très bien. Où est-ce que-t-il ira? Calma. Aí, se você quer falar eles ou o ele? Ele. Aí você não vai jogar o il, porque o il é só para conjugar o verbo. São os pronomes pessoais. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Aí você vai utilizar o tônico dele. Então, é o Louis. Entendeu? E ele? Sim. Aí porque eu tava depois falando no final. entendi. Eu tinha comentado assim. Le samedi, elle ira à la plage avec sa famille. Certinho. Aí você vai perguntar, e ele? Correto? Isso. E Louis. Louis. Entendeu? Aqui eu poderia colocar o il, sem fazer aqui, no caso, né? Na verdade, eu posso ligar est-il. Só que você teria que adicionar o restante da frase. Est-il va-t-il avec sa famille? Direto. E ele vai com a sua família direto, entendeu? Aqui não. O que eu falo? E ele? Aí você complementa agora. Ele... Tananana, tá bom? Oui. Où est-ce qu'il ira? C'est ça. Où est-ce qu'il ira? Pardon, j'ai oublié. Não, tranquilo. Porque é tanta informação, é tanta coisa que se não estivermos ali, né, praticando, a gente acaba deixando passar. Mas que bom. Gostei de ver, parabéns. Esse é o objetivo mesmo. Ça va? Très bien. Merci beaucoup. Rosana, la 4. Donc, je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous m'aider? Vou ver se eu entendi, tá? Mas nous ne savons pas quoi faire. Pouvez-vous nous aider? C'est ça. Nous ne savons pas quoi faire. Então, ou seja, nós não sabemos o que fazer. Você pode nos ajudar? Só que vamos trocar aqui. Ao invés de utilizar você pode, coloque com outro pronome. Je peux utiliser le tu? Oui, se tiver. Peraí. C'est la même chose du pronom je. A mesma coisa do je. Ó, je peux, tu peux. Voilà. Tu peux. Je peux, tu peux. Voilà. Nous ne savons pas quoi faire. Tu peux. Peux-tu? Se tiver. Aqui você vai poder brincar. Brincar quando eu digo, ó, 1, 2 e 3. Primeiro, entonação. Tu peux nous aider? Tu podes nos ajudar? Você pode nos ajudar? Peux-tu nous aider? E la troisième est... Est-ce que tu peux nous aider? Voilà, c'est ça. Ok? Qual que você vai querer? 1, 2, 3. Je préfère les 3. La 3? Ok. Nous ne savons pas quoi faire. Est-ce que tu peux nous aider? C'est ça. Est-ce que tu peux nos aider? Então, percebam, aqui eu tive que trocar também o quê, pessoal? O pronome. Ó. Você ajuda alguém. Então, você pode nos ajudar? Na primeira pessoa do singular, você pode me ajudar? Ok? E aqui você pode nos ajudar. Então, eu tive que trocar também, porque eu iniciei com o nós. Tá va? Oui. Très bien. Mais alguém aqui no número 4? Merci, Rosana. Merci beaucoup. Merci.
Eu, professor, Bora lá, Ale. Como é que ficou a sua número 4, perdão. eu também tinha colocado nous ne savons pas quoi faire. Peut-elle nous aider? Oui, Aí eu não bien. sabia se eu poderia botar pode ela, né? Peut-elle. Você sabe, sempre com a inversão, ainda mais quando o verbo ele já terminar com um Tzinho, terceira pessoa do singular, você já vai pronunciar diretamente com a ligação, tá? Ok, então era só isso. Ne savons pas quoi faire. Calma, você falou direto com a inversão, né? Perdão. Eu fiz, peut-elle nous aider? Peut-elle, voilà, nous aider. Ela pode nos ajudar? Peut-elle nous aider? Bien, très bien. Félicitations. Mais alguém? Qui de plus ici avec la 4e? Quem mais aqui na 4, pessoal? Bruna, Bia, Isa. A Isa tá quietinha, desligou até a câmera, né? Je déconne, je rigole. Tô brincando. Então, vamos lá, Bruna. 4e. Je ne savais pas quoi faire. Pardon, vous? Oui, vous. Ah, ça va. Juste pour que je puisse écrire. Vous ne savez quoi faire. Je peux aider vous. Recording in progress. Attendez, je peux vous aider. Ça Ah oui. va? Je peux vous aider. Voilà. Je peux vous aider. Então, Eu eu posso, posso não te posso ajudar? colocar je peux aider vous? Je peux aider vous? Não, porque aqui, a verdade, o pronome ele vai vir antes do verbo. Sempre, tá? Entendeu? Je peux aider votre ami. Aí eu poderia colocar assim, eu posso ajudar o seu amigo, eu posso ajudar alguém. No caso, quando você está falando diretamente com a pessoa, eu posso vos ajudar, eu posso te ajudar. Lembra lá? A mesma regrinha do português, tá? Senão eu posso... no caso do português, a gente pode falar, eu posso ajudar você. Só que até no português, perceba que fica... Não encaixa, né? Fica estranho, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Aí, só um adendo. Como que ficaria? Comment est-ce qu'on aurait ici, par exemple, en faisant l'inversion? Je peux. Como é que ficaria a inversão aqui do je peux, pessoal? Tem algo que fica diferente, hein? A gente não vai poder colocar PG, tá? Não existe o PG. Então, PG está errado. Porque eu não tenho um símbolozinho de errado aqui, mas, ó, ça va pas. O que a gente faz? Esqueci. Puis-je vous aider? Então, de modo estilístico, forma estilística, ele transforma-se nisso. Tá bom? Sempre, sempre. Quando você trabalhar a inversão, pronome sujeito verbo. Com o verbo pouvoir na primeira pessoa do singular. Je. D'accord? Ça va. Mais alguém aqui na número 4? Marta? Vous voulez essayer? Quer tentar? Tiver um mundo. Aqui Bora lá. nessa maquininha aqui eu não sei trabalhar direito, mas vamos lá. Professor, e se eu quisesse traduzir aqui? Eu não sei o que fazer. Vocês não sabem o que fazer. Como que fica essa construção desses dois verbos? Ó, sempre que você utilizar o vous, ele vai te trazer tanto o sentido de você, digamos, o senhor, senhora, né? Você formal, como vocês. Então, se você falar vocês não sabem, vai ser a mesma coisa. Oh, eu acabei errando aqui. Vous ne savez pas... Saber, meu Deus do céu. É o verbo Então, saber. Não, o verbo no infinitivo é esse aqui, ó. Savoir, saber, tá? É saber, né? Eu estou Tá fazendo bom? confusão com o saber, do ser. Desculpa, eu não sei os verbos. Preciso Calma, estudar eu vou muito. conjugar aqui com você, não tem problema não, tá? Savoir, que às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa aqui. Então, verbo saber, tá, pessoal? Verbozinho do terceiro grupo.
Vamos lá. A pronúncia será bem parecida quando eu vou. Por quê? O sufixo dela vai ser AIS. Então, ó, se eu digo eu sei, je sais. Tu sabes, você sabe, tu sais. Ele sabe, ela sabe, a gente sabe. Il sait. La même prononciation. A mesma pronúncia. A exceção é o quê? Que teremos o T aqui. Nós sabemos. Nous savons. E, coincidentemente, essa palavrinha também significa sabão, tá? Sabão no plural, tá bom? Savon. Então, isso aqui é sabão no francês. Lógico, aqui sabemos. Você sabe, vocês sabem, vous Saber. savez. Ver. Pronto. Eles sabem, elas sabem, ils savent. Savent. Então, eu pronuncio até o ezinho. Savent. Eles sabem, ils savent. Elas sabem, elles savent. D'accord? D'accord. Então, ali, da forma que você me perguntou, vocês não sabem, vous ne savez pas. Você não sabe, vous ne savez pas também. Daí vai só o avoir, então, junto. Só que está no Professor, presente. me desculpa, eu acho que eu estou atrapalhando. Não, não, de modo algum. Vamos lá, vou te ajudar. Vou te dar o exemplo em francês, ou em português, pardon. Você vai fazer assim, ó. O contexto que nós iniciamos é, eu não sei o que fazer. Comecei com um je, tá? Então, você vai fazer aqui para mim com tu. Tu não sabes o que fazer. Como é que tu não sabes? De modo, né? Você. Aqui, ó. Tu sais. Só que você vai negar. Tu não sabes o que fazer. Tu ne sais pas. Voilà. Très bien. Tu ne sais pas quoi faire. Então, ó, você não sabe o que fazer. Tu ne sais pas quoi faire. Agora a gente vai trocar. Vamos colocar aqui, ao invés do GP, coisa e tal, a gente vai colocar assim, ó. Podemos te ajudar? Tá. Então, quando eu digo esse podemos, qual é o pronome? Nós. Nous. Ou então eu. E calma, a gente vai utilizar o pronome para dar esse sentido de, ó, podemos te ajudar. Perceba que eu não coloquei nós podemos. O que é isso? É o sujeito oculto. C'est le sujet caché ou le sujet occulte. E no francês ele vem por meio do on. Tá bom? On. Je peux, tu peux, il, elle, on peut. Então vamos conjugar aqui juntos o pouvoir, que é o verbo poder. Bora lá. Eu posso. Je peux. Tu podes. Tu peux. Ele, ela, a gente pode ou podemos. Il, elle, on peut. Voilà. Nós podemos. Nous pouvons. Você pode. Vocês podem. Vous pouvez. Eles podem. Elas podem. Peuvent. Isso. Vai falar o sonzinho de P com leve biquinho e vai pronunciar até o V. Peuvent. Ça va? Então, aqui. Você não sabe o que fazer. Podemos te ajudar? Tu ne sais pas quoi faire. On peut te ajudar. On peut aider. T'aider. Isso, ó. Te ajudar. E aí eu vou fazer o quê? Elisão. Então, eu vou contrair aqui. T'aider. Voilà. On peut t'aider. On peut t'aider. On peut t'aider. C'est ça. Merci, professeur. Merci à vous. Mas viu? Merci. Tudo dá para a gente fazer e, logicamente, aprender. Não tem essa de estar atrapalhando. Não, todo mundo tem vez aqui, ok? C'est ça. Félicitations. Merci.
Mais alguém aqui, pessoal, nessa número 4, que ainda não fez, que ainda não falou? Bia? Onivar? Eu queria brincar com a quinta, porque como é para ser composé, né? E aí tem um pas encore, tem outras coisinhas. Eu até tinha uma dúvida sobre isso do exercício da semana passada, então. Ah, então vamos lá. Personne avec la quatrième? Ninguém mais com a quarta? Isa, você travou mesmo a câmera aí? Então, bora. Número 5, Bia. Mes amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Meus amigos ainda não chegaram na festa. No caso seria vos amis, né? Depende. O que você quer falar em português? Tipo, os amigos de vocês, tipo, os vossos amigos, no caso. Os seus amigos, né? Tipo, os seus amigos ainda não chegaram à festa. Seria isso? Isso. Então, no Perfeito. caso, les amis. Não, porque você está falando com uma pessoa tete a tete. Ah, é, os amigos deles, não é diferente. Para Uhum. ficar dessa forma, ó, seria assim, ó, os amigos deles ou os amigos delas ainda não chegaram. Aí eu poderia utilizar. Tipo, os delas, né? Tipo, não tá aqui envolvido na conversa e tal. Isso. Várias coisas pertencendo a várias pessoas, que aí eu utilizaria o leur, tá? Então, no caso aqui, eu fiz o quê? Com meus amigos. Primeira pessoa do singular. Adjetivo possessivo. Se você quiser falar, como você disse, os seus amigos, Vos os amis amis, ne sont pas encore arrivés à la fête. c'est ça. Arriver à la fête. Nesse caso, eu trocaria apenas o quê? Trocamos aqui o possessivo, né? Seus amigos, os vossos. Se é terceira não. Se é plural, a gente vai ter que fazer bonitinho aqui a concordância do particípio. Mas imagine aqui comigo. Ou delas, né? Isso que eu ia falar. Então, vamos colocar aqui as tuas amigas. Então, fazendo uso do tu no plural. Então, como é que vai ficar? Tuas amigas. Tuas? Ah, Uhum. teus amigos. Bora lá. Vamos fazer juntos aqui uma breve revisão concernente aos adjetivos possessivos. Bora lá. Eu vou dar o pronome pessoal e vocês vão trazer os possessivos. Como assim, Leandro? Ó, pensa, quando eu digo eu teria o quê? Meu, minha, meus e minhas. Pronome tu, o teu, né? Teu, tua, teus e tuas. Il, elle, né? Ele e ela. No caso, no francês, nós vamos utilizar o seu, sua, seus e suas, que vai dar o sentido de o dele, a dela, os dele, as dela, dessa forma. Então, bora lá. Je. Mon, ma, mes. Tu. Ton, ta, te. Il, elle. Le. Non. Não? Son, sa, Tá, se. sei. Eu confundo os. Pense sempre no contexto, entendeu? Eu também confundia, principalmente o som, o que a gente pensa? Ah, o seu, a sua, seus e as suas, só que aí não vai dar. E quando você estiver conversando ali com o seu interlocutor, só terei duas formas. Por quê? Eu só posso utilizar o tu com o meu interlocutor ou o vous. Se é o tu, então tá te. Quando eu falo do vous, sempre será o quê? O votre, o vos. Vosso, vossa, vossos e vossas. Para dar esse sentido de seu, sua, seus e suas. Tá? Agora entremos aqui com o nu. Nosso, nossa, nossos e nossas. Notre, nos. Vou lá. Agora eu já tenho o vous, né? Votre, vos. E quando utilizarmos a terceira pessoa do plural, il, elle, le e leur avec S, que vai significar o quê? Quando eu utilizo o leur, ele vai me dar o sentido de o deles ou o delas, ou a deles ou a delas. Apenas uma coisa pertencendo a várias pessoas.
D'accord? Imagine aqui, a melhor forma é sempre pensar no exemplo prático. O carro deles é bonito. O que é deles? O que pertence a eles? La voiture. O carro, uma coisa apenas. Então, Leur voiture est jolie. ou seja, o carro deles é bonito. Leandro, eu poderia dizer o carro delas? Imagine, a mãe e a filha, e elas têm um carro bonito? Claro, seria a mesma coisa. Leur voiture est jolie. Eu identificaria, eu entenderia a partir do contexto. Seria algo, uma coisa apenas, pardon, pertencendo a várias pessoas. Ok? Uhum. Fez sentido? Agora imagine o seguinte. As casas deles, eles têm várias casas, são pequenas. Maison sont Leurs petites. maisons, très bien, sont petites. Então, as casas, várias coisas, pertencendo a várias pessoas. As casas deles são pequenas. Tranquilo? Uhum. Tranquille. Beleza. Então, aqui voltando ao passé composé. Vos amis ne sont pas encore arrivés à la fête. Até aqui ficou tranquilo? Aí você disse que tinha alguma dúvida concernente ao uso do pas encore, coisa e tal. Qual seria? É porque às vezes eu tenho dúvida desses usos, tanto da palavra, tipo, encore, déjà. Então, tipo, teve uma frase que você colocou na semana passada, que era a frase em português e tinha que fazer no francês. Uhum. Aí como que eu tinha feito? Aí ficou, elle ne prendra pas le métro demain, car elle l'a déjà fait hier. Então, tipo, Calma. ela não pegou, ela não pegará o metrô amanhã, porque Vamos lá. ela já pegou ontem. Só que em vez de repetir, né, porque ela já o pegou ontem, eu tinha visto que tem muito isso, assim, porque ela já o fez ontem, né, para não ter que repetir a mesma estrutura do que estava antes. Posso fazer. Aí seria ali pelo COD, né? Pelo objeto indireto. Então, ó, ela não pegará o metrô amanhã porque ela já o pegou hoje. Então, vamos lá. Que verbo é esse no infinitivo? Prendre. Então, é o verbo prendre. Pegar, tomar. Ela não pegará. Primeiramente, eu já venho com a afirmativa. Então, ela pegará, elle Elle prendra. prendra. Beleza, só que agora negando, não é? Então, elle Ne ne prendra pas prendra pas quoi? le métro demain, Oh, pardon. parce qu'elle, au cas, Demain, demain, parce qu'elle parce qu'elle, porque ela já o pegou. Antes de eu colocar o já, coisa e tal, faça assim comigo, ó. Como é que eu digo ela pegou o metrô? o prendre, no passé composé, ele é pelo avoir. Uhum. Vai utilizar o pris. Pris. Então, por exemplo, eu peguei, eu tomei, Ela tu pris. pegaste, tu tomastes, vai ser, então, j'ai pris. Ela pegou, ela tomou? Ela pris. Pris. Então, rapidão. Elle ne prendra pas le métro demain parce qu'elle A pris. métro aujourd'hui. Eu vou trazer tudo bonitinho para fazer sentido, tá? Com o que você quer. O que nós queremos? Nós queremos substituir aqui o metrô. Não quero repetir, né? Ela não pegará o metrô amanhã porque ela pegou o metrô hoje. É muita repetição. E no português a gente não fala isso. Semelhantemente no francês, tá um pouco. Então, elle ne prendra pas le métro demain parce qu'elle... O que ela pegou? Metrô. Le métro. Le metrô. Então, a gente vai colocar aqui o le, né? Vamos substituir ali. Parce qu'elle
le. Ok? Até aqui? Então, já vou suprimir aqui o metrô. Bum. Elle le a appris aujourd'hui. Opa! Vogal com vogal. Que fait-on? Contraction. Parce qu'elle l'a appris aujourd'hui. Perfeito. Que ela o pegou hoje. Só que agora a gente quer colocar o déjà, porque ela já o pegou. Parce qu'elle l'a déjà pris aujourd'hui. Então, o que você me perguntou sobre a questão ali do uso do déjà no passé composé, ele sempre vai vir. Anotem isso. Il viendra toujours après le verbe auxiliaire. Ele sempre vai vir depois do verbo auxiliar. Sempre. Sempre. Então, olha só. Eu já viajei para a França. Como é que eu digo eu viajei? J'ai voyagé. Então, j'ai déjà voyagé hier. C'est ça. J'ai déjà voyagé. Eu já viajei. Eu já viajei. Se eu disser, Bia, você já falou francês com o francês? Oui. J'ai. Calma. déjà. Primeira pergunta. Você já falou francês com o francês? Vous avez déjà avez? parlé. Isso. Vamos só por partes. Você falou, vous avez parlé. Só que agora eu estou colocando. Bia, você já. Onde que ele vem? Vous avez déjà parlé. Voilà. É isso. Sempre após o auxiliar. Sempre após o auxiliar. Tá bom? Vous avez déjà parlé avec un français. Você já falou com um francês? C'est ça. Tá bom? Aí, no caso, tipo, do toujours, encore. Se você for utilizar o toujours, ele vai vir na mesma posição. Depois do auxiliar. J'ai toujours. Eu sempre morei, por exemplo, em Brasília. J'ai toujours habité Brasília. J'ai toujours habité Brasília. Onde que ele virá? No passé composé? Toujours après le verbe auxiliaire. Sempre após o auxiliar. Tá? Se você for colocar o encore com sentido de negação, ele vai vir depois do pas. Eu nunca morei em Brasília. Como é que eu digo eu morei? J'ai habité. Já habitei. Eu morei. Eu não morei. Je n'ai pas habité. Je n'ai pas habité. Eu ainda não morei. Je n'ai pas encore habité. Voilà. Je n'ai pas encore habité. Ça va? Ça va. É meio que um padrão, tá? Só que aí a gente fica focado, essa palavra é essa. E aí nós não conseguimos identificar o padrão que ele sempre vai vir, sempre vai vir. Se é presente ou qualquer outro tempo verbal, ele virá sempre após o verbo. Eu sempre como de manhã. Je mange toujours le matin. Eu sempre faço o exercício à noite. Je fais toujours, on va dire l'exercice, ou je fais l'exercice, se quiser que eu posso trocar. Je fais l'exercice toujours le soir. Eu posso trocar, porque eu tive ali, né, vamos dizer, o exercício. Mas, em suma, ele vai vir sempre após o verbo, tá? No presente, os outros tempos que não envolvam auxiliares. Se envolver auxiliar, passé composé plus que parfait, sempre após o auxiliar, tá bom? Tranquila? Oui. Deixa eu voltar aqui só no número 5 para a gente terminar, então. C'est ça. Merci, Bia. Oi, Ale. Oi, professor. Eu estava falando sobre o pas encore, eu queria tirar só uma dúvida do exercício da semana passada, que era que você tinha pedido, eu ainda não saí do trabalho. Eu queria só ter certeza que era je ne suis pas encore sorti du travail. Você pode falar, je ne suis pas encore sorti, você sai de algum lugar, né? Je n'ai pas encore sorti du travail, dessa forma. Isso, okay. Você pode falar também, eu ainda não deixei o trabalho. Je n'ai pas encore quitté le travail.
D'accord? Sim, é porque você pediu para usar, usar o verbo sortir. Ah, não, tranquilo, isso mesmo. Então Perceba, vai. mesmo sendo um outro verbo, né, que vai utilizar o auxiliar ali, être e tudo mais, a estrutura ela vai vir da mesma forma. Como assim? A gente vai trabalhar aqui em torno do pas encore, pas encore. Isso, entendeu? Ó, je ne suis pas encore. No seu caso, você vai adicionar o E, tá? Je ne suis pas encore sorti du travail. Porque Essa era a dúvida. Isso. esse é o ponto. Você está utilizando o auxiliar être. Em suma, 99%, 99% du temps, il faut qu'on fasse la concordance entre nombre e genre. Então, a gente tem que fazer a concordância ali de número e gênero, tá? Singular, plural, o arriver também a gente usa. Também. Imagina assim, eu vi que você usou, eu vi que você usou o S também naquele exercício que a gente fez agora, mes amis ne sont sim. Pas encore arrivé. Igual. Cadê? Meus amigos ainda não chegaram à festa. Os amigos... Aqui. Meus amigos ainda não chegaram. Então, mes amis ne sont pas encore arrivés. Meus amigos, masculino, plural. Então, quando eu vou até o E, significa masculino. Quando é o plural, eu adiciono o S. Só que eu não falo, não sai. Você vai identificar isso apenas pela escrita, tá? Eu poderia dizer aqui, ó, minhas amigas ainda não chegaram. Eu iria dizer literalmente da mesma forma. Da mesma forma. Ils ne sont pas encore arrivés à la fête. A pronúncia é idêntica. Só que dentro de um contexto, seria tudo diferente. Olha como é que ficaria. Mes amis ne sont pas encore arrivés, feminino, minhas amigas. Né? Só que agora eu entro com plural, mais o S. À la fête. E a pronunciação, pareil. E a pronúncia mesmo. Ok. Tá? Então, isso nos dá subterfúgios para que possamos compreender, a partir da escrita, se é masculino, se é feminino, se é singular, se é plural. Ah, Leandro, mas na fala ali... Não, na fala você está vivendo o contexto, você sabe que você está falando dos amigos, você vai entender, tá? Então, esse ponto ali, você estiver vivendo a língua, não vai ter problema. Você vai compreender, sem sombra de dúvidas. Você estará falando das amigas e coisas e tal. Ok? Ok, obrigada, professor. De rien, de rien. Oi, Rosana. Bia, tem mais alguma dúvida? Tem? Sim, bora lá. tem a ver com a frase que ela trouxe, porque eu tinha feito e aí eu fui traduzir para ver qual era o sentido que dava. E aí, quando eu fui traduzir de novo, estava deixando entender como sortir do trabalho, sortir du bureau, como se tivesse sendo desempregado, sabe? A pessoa foi demitida. Calma, e aí você botou no Google? Eu usei o DIP. E aí fiz a tradução inversa. É tipo um linguido, entendi. né? Sim, entendi. Aí eu tava nessa dúvida, tipo, como que se eu falar, tipo, eu saí do trabalho, eu saí do estabelecimento, se é a mesma coisa que eu falo, eu fui demitida, entendeu? Tá. Para você falar ali, eu fui demitida, calma, deixa eu só lembrar aqui como é que a gente fala. Eu fui demitida, j'étais embauché, eu fui contratado, eu fui demitida, j'ai été... Como é que eu... Rapidão, GT Bia. no cabe não, né? Oi? GT porque no aqui vai cabe ser o eu não. fui, tá? Não, eu tô falando do GT, tipo, de eu fui, sei lá, jogada fora do trabalho, alguma coisa assim. Não, o GT pode ser jogada, mas aqui não vai ser isso. Então, a gente vai utilizar o virer, tá? GT, virer. Então, esse é o verbo, tá? Ser desperdido, tá? Normalmente, a gente vai falar assim, être viré. Par exemple, être viré du travail. Então, ser despedido. Então, j'ai été viré du travail. Eu fui despedida do trabalho, tá bom? E aí você vai fazer a concordância. Eu fui despedida, feminino. Se fosse um homem falando, ele vai tirar o E. J'ai été viré. Tá? A gente vai trocar ali e vai fazer a concordância. Como a gente faz no português? Despedido, despedida, eles foram despedidos, elas foram despedidas. Semelhantemente, no francês, a gente vai concordar tudo bonitinho. O quê? O
particípiozinho aqui, tá bom? Hum. Ça va? Ça va. Merci. Très bien. Oi, Rosana. Tá mudo, você tá muda. Vous êtes muette. Ah, voilà. Un doute ou Oui, une oui. doute? Un doute, né? Masculin, un doute. Masculin. Na frase jolie que vous utilisez le joli. Calma aí, do carro? Aqui, ó. Nature é jolie. Parce que joli ou jolie é. Calma. Se for feminino, ulala, merci. Feminino. Eu bati o olho aqui, pensei o português e acabei deixando ali masculino. Feminino, la voiture, né? Então, o carro deles, la voiture, leur voiture, merci. Então, feminino aí teria que sim que ter o ezinho ali. É porque eu pensei aqui direto no francês, no português, perdão. Então, vai certinho aqui, vai ter o e. Se for masculino, a gente tira. Vai falar, teremos a mesma pronúncia, porém a escrita ela termina no i, tá? Então, imagine, a bicicleta deles é bonita. Leur vélo é joli, porque é masculino, aí eu termino ali no izinho, tá bom? Na dúvida como é ler, aí eu falei, será que muda alguma coisa? Não, eu que tive o lapso aqui. Merci. Que bom que você percebeu aí, ó. Senão já ia ficar errado ali. Ça va? Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos chegando aqui, então, ao término, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, principalmente do uso aqui da questão, né, de vários outros pronomes a partir de um simples contexto. Então, esse é o ponto, pessoal. Você não ficar tipo, sempre fadado a só uma coisa. Pegue e brinque com as frases, porque você já tem subterfúgio, você já consegue fazer isso. É pegar e ir conversando com ela. Como ficaria aqui com ele? Se eu trocar o ele e colocar com nós, se eu fazer o uso do on, então, às vezes o aluno fica com medo de utilizar o on por conta do contexto, do sujeito oculto, coisa e tal. Não, no português, você só suprime. Falamos francês. Quem fala? Nós. A gente. Você vai utilizar o on parle français. A gente fala francês de modo informal, familiar. Falamos francês. Vai te dar também esse sentido. E aí você vai criando o quê? Toda essa base, essas estruturas para você se comunicar, tá bom? Então, pessoal, o exercício que eu vou deixar para vocês será o seguinte. Semelhante ao que eu fiz aqui com vocês, pegando 5 exemplos, tá? Bem simples. Eu gostaria que vocês fizessem, só que você desenvolvesse, cada um desenvolvesse seu próprio contexto, e a partir dele, criasse o primeiro e depois reformulasse, como nós fizemos, com outros pronomes, com outras estruturas, tá? Então, um exemplo prático, vamos dizer aqui. Você vai chegar e falar, eu não quero ser despedido do trabalho, fazendo uso aqui do que nós utilizamos. Eu não quero. Então, você vai pensar lá, logicamente, sempre em português, a primeira coisa, eu não quero ser despedida. Je ne vais pas être viré. Você não precisa necessariamente adicionar du trabalho, porque a gente já sabe que é do trabalho, mas você pode adicionar. Je ne vais pas être viré du travail. Perfeito, você já tem a sua primeira. Você pode adicionar depois o motivo. Parce que j'ai une famille, parce que j'ai besoin de travailler, c'est comme vous voulez. Você vem, troca e coloca com outros pronomes. Então, por exemplo, on ne veut pas être viré. D'accord? Se eu for colocar aqui o on, ele vai ser plural. On ne veut pas être viré du travail. E você faz a concordância bonitinho. Então, escolha 5 e faça como eu fiz com vocês. Tudo bem? D'accord? Deixa eu só salvar aqui o nosso bloquinho de notas e aí a gente já termina, pessoal. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022.
Alors, c'est ça. Então, a gente se vê na próxima semana, tá, pessoal? Será a nossa última semana de aulas antes do Natal. Mas eu vou mandar para vocês bonitinho lá no grupo, tudo bem? Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de algo ainda durante as aulas, não percam essas últimas aulas, porque a gente vai praticar ainda bastante, ok? C'est ça, mes amis. Merci beaucoup et je vous souhaite une superbe soirée. À la prochaine. Então, até a próxima, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau, les amis. Merci. Au revoir.